Olá, Benders! Olá, fadas! Olá, cinéfilos! Oi! Se você existe nessa internet, já sabe que essas coisas de adaptação não é nenhuma novidade por aí. E também sabe que coisas como essa adaptação é boa, essa é ruim, são discussões que sempre existiram. Porém, hoje elas são bem mais frequentes por conta de uma empresa que produz coisas em grande escala no audiovisual. Empresa a qual você já deve saber o nome, deve conhecer por aí, sabe? A Marvel. Quem é ela? E também da empresa vizinha, a DC. Mais especificamente por conta de um certo diretor, Zack Snyder. Tô vendo pela primeira vez. E também de uma legião de fanáticos. Pois bem, o vídeo de hoje a gente não vai simplesmente jogar nossa opinião para vocês, mas sim levantar alguns pontos e questões e deixarmos com que vocês tirem suas próprias conclusões. Afinal, nós não estamos aqui para obrigarmos a vocês a concordarem conosco, já que vocês têm total direito de estarem errados. Eu me identifiquei com ela e ponto final, eu vou com ela até o fim. Dito isso, bora lá. O que faz uma adaptação boa? Antes de mais nada, vamos relembrar o que se entende por adaptação, aproveitando também para encaixar os conceitos de paródia e fanfic, como por exemplo, Avatar. Algum dia, nesse caso Brian e Dante, decidiram criar um desenho. Passado algum tempo, ele foi lançado através da Nickelodeon. Temos então a primeira mídia a contar essa história. A partir disso, ela pode ser continuada de forma direta e oficial, através de quadrinhos e outra série animada se passando no mesmo universo, assim como A Lenda de Korra, por exemplo, ou explorada de muitas outras maneiras. Se alguém gostou daquela obra, pega os personagens já existentes para criar a sua própria história, seja ela se passando no mesmo universo ou simplesmente pegando os personagens e jogando numa nova premissa, você tem uma fanfic. Sibeli, você pode ler a minha fanfic? Se alguém pega esses personagens e coloca eles num contexto em que ironiza a vida deles, é uma paródia. Há muito tempo as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Se alguém recebe dos donos da obra original uma autorização oficial e legal para criar outro universo baseado na original, normalmente em uma mídia diferente, nós temos uma adaptação. Partindo desse princípio, é muito comum que os públicos acabem misturando essas coisas e achando que são sinônimas, ou até mesmo tratando como sinônimas. Boa recepção do público é sinônimo de boa arte, que é sinônimo de boa adaptação, que por sua vez é sinônimo de adaptação fiel. Mas aí entra a primeira pergunta. Essa visão é verdadeira? Uma linha de raciocínio tão simplista e que se sustenta tanto em fidelidade e que ignora um ponto muito importante. Existem diversas maneiras de adaptar uma história. Mas ok, para fins de praticidade, vamos partir pelo menos de que se uma adaptação cumpre o papel de agradar o público, ela é uma boa adaptação. Que adaptação hoje em dia é sempre bem recebida e, por isso, tratada com um consenso de ser boa. O universo Marvel. O universo Marvel é bem recebido por ser fiel aos quadrinhos? Não, até porque ele não é. Eu tô passada, chocada. Só como um exemplo básico, vamos pegar um dos personagens de maior destaque do universo Marvel, o Thor, que nos filmes é um completo tio do pavê, brincalhão e cheio de piadinhas, enquanto nos quadrinhos é um deus sério e relativamente carrancudo. Ele deixa de ser uma boa adaptação por conta disso? Se você perguntar para alguém que não conhece nada do Thor nas HQs e para alguém que acompanha o personagem nessas mídias, a pergunta seria: o Thor é bom ou ruim? A chance de você ter respostas diferentes é muito alta. E o leitor provavelmente vai dizer que ele não é um bom Thor. Mas aí eu te pergunto, a maioria das pessoas que consomem as mídias do universo da Marvel, nos filmes no caso, lê as HQs? Eu mesmo respondo, não leu.
por isso, mesmo não sendo tão fiel às HQs, o universo Marvel é tão bem sucedido, porque a maior parte dos consumidores chega com expectativas diferentes em relação à minoria que consome o material base. E expectativa é uma das palavras-chave desse vídeo. E vamos deixar bem claro aqui que não é porque eu falei que a maioria das pessoas que consomem a Marvel não conhece nada das HQs, porque, né, muita gente consome das duas mídias. E aproveita muito bem as duas. O que acontece é que quando você conhece só a versão adaptada, quais são as suas expectativas em relação ao lançamento de um filme novo? Que o roteiro não tenha furos, que os efeitos sejam bonitos, que o filme não fure a cronologia do universo que vem sendo construída. Se você lê as HQs, você também tem essas expectativas, mas também tem a expectativa de que o coelho da Agatha na gaiola seja o Mephisto, vilão místico interdimensional que se conecta com os eventos da franquia House of M e da famosa fala No More Mutants, esperando que o final de uma série que fala sobre como lidar com o luto crie uma grande ponte para o multiverso da loucura, e que também tragam os X-Men e o Quarteto Fantástico e toda essa galera que tá faltando entrar no universo da Marvel. E quando isso não acontece, evidentemente, você fica decepcionado e diz que no final a série foi ruim. Justamente por conta de coisas assim, de caráter tão pessoal, é tão complicado definir o que torna uma adaptação boa, e mais ainda que exista uma adaptação que agrade todo mundo, porque cada indivíduo tem um conhecimento diferente em relação à obra original e uma expectativa diferente da adaptação proposta. E é essa a próxima palavra-chave. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Já ficou claro aqui nesse vídeo que na recepção do público em geral, a expectativa criada conta muito. Justamente por isso existem visões divergentes sobre a maioria das adaptações já criadas. Mas para uma análise de caráter crítico e não pessoal, é imprescindível levar em conta a proposta. A Marvel se propôs construir um universo fiel? Não, ela mirou numa adaptação a longo prazo que, ao invés de dar um copia e cola de alguma HQ, se inspiraria nos personagens e criaria uma narrativa própria para os cinemas. Mas Cris, você está dizendo que para ser uma boa adaptação ela precisa se afastar do material original? Não. Estou dizendo que o que sustenta uma adaptação não é só isso. Apesar de terem suas diferenças, obras como Harry Potter e Jogos Vorazes, aliás, tem algum Potterhead e algum tributo por aí, foram para o cinema de forma consideravelmente fiel. Mas seguindo um exemplo que tem mais a ver aqui com o assunto do canal e proposta diferente do universo Marvel, vamos falar da bomba. Minha luz apagou! Que saco! O Último Mestre do Ar é bom? Tem gente que diz que sim, mas o consenso geral é que ele é horrível. E dá pra afirmar que é um consenso. Afinal, o filme não foi bem e a sequência foi cancelada. Mas por que ele foi tão mal? Tem uma série de possíveis motivos. Motivos técnicos que eu tô falando. Mas o grande público não costuma levar isso em consideração. E sim, como eu falei, uma expectativa foi criada. E isso aconteceu porque o que foi proposto foi que seria um filme fiel, mas a execução e a proposta simplesmente não foram condizentes entre si. Se você vai ao cinema sem fazer a menor ideia do que Avatar é, você tem grandes chances de achar que esse filme é divertido. Mas A Lenda de Aang é um fenômeno mundial. A grande maioria, assim, esmagadora, foi assistir já sabendo do que se tratava. E quando eles chegaram lá esperando fidelidade e se depararam com dominadores de fogo andando pra lá e pra cá com tochas na mão, um dragão aleatório no mundo espiritual, 5 dominadores de terra dançando juntos pra levantar uma pedra, a pronúncia toda esquisita do nome do Aang, eu não deveria nem entrar em método de pronúncia, porque eu dou minhas avacalhadas aqui também. Mas o Sokka e a Katara
brancos e depressivos, o Aang depressivo, o Zuko depressivo, mas não da forma bem feita, porque o Zuko meio que já é depressivo no desenho. Mas os efeitos eram bons. Não, os efeitos também eram ruins. Outro modelo de adaptação, a versão live action de O Clube das Winx. Fate é fiel ao desenho? Longe disso. Todo mundo gostou de Fate? Não mesmo. Mas ao contrário do consenso massivo entre os fãs de que achou que Avatar foi uma adaptação ruim, muita gente que consome Winx também gostou de Fate. Isso se deve ao simples fato de que Fate nunca se propôs a ser fiel à obra original. Muito pelo contrário. Desde anúncio, trailers, entrevistas, tudo deixou claro que era uma adaptação, que apesar de referências e paralelos com o desenho, era destinado a um público distinto e abrangia temáticas diferentes, assim também como a ambientação e o tom da série. Vocês entendem aonde que eu quero chegar? Se uma adaptação completamente diferente consegue agradar até mesmo os fãs da obra original, é porque fidelidade, apesar de chamativa, não é um fator tão importante e decisivo assim. Um adendo aqui. Apesar da fidelidade não ser uma obrigação, certos elementos dos personagens, como por exemplo, possíveis minorias étnicas que eles representam na obra original, tipo a Wanda ter origens romanis, a Musa ser asiática, são elementos que devem ser levados em conta mais a sério, né? Não é minha fã? É assim que tu vai tratar teu ídolo? Agora vamos recapitular os exemplos que eu trouxe até aqui, tendo em mente a relação entre expectativa, proposta e execução, e como isso reverbera para o público. O universo Marvel se propõe ser fiel aos quadrinhos? Não. Mas como a maior parte do público não conhecem os originais, a expectativa é que o universo seja coeso consigo mesmo e interessante, e isso é muito bem executado. Portanto, expectativa, proposta e execução estão de acordo e o universo é bem recebido. O último mestre do ar propõe ser fiel? Sim. Isso aconteceu? Não. É o que as pessoas esperavam? Sim. Resultado? O filme não foi bem recebido. Fate propôs ser fiel? Não. A execução da proposta foi boa? Sim. As expectativas das pessoas estavam de acordo com o que foi proposto? De algumas sim, de outras não. E por isso, entre os fãs de Fate, gera certas divergências. Mas e quando, por outro lado, as pessoas não têm expectativa de fidelidade, mas a proposta é justamente ser fiel ao material original, porém a execução não coincide com isso? Aí tem os filmes da DC, mais especificamente os que seguem a visão de Zack Snyder. Essa parte do vídeo pode ser polêmica, mas acompanha com calma. Os filmes da DC, assim, de forma geral, são fiéis aos quadrinhos? Depende. Os filmes da DC propõem ser fiéis? Depende. A execução está de acordo com a proposta? Depende. É muito depende, né? E esse que é o X da questão. É difícil falar como um todo do universo da DC justamente porque ele é inconsistente. Não é segredo pra ninguém que os filmes da Marvel, pro bem ou pro mal, seguem uma fórmula. Os filmes podem ser bons, como o primeiro dos Vingadores, ou ruins, como Thor: O Mundo Sombrio. Depende de vários fatores, mas a fórmula e o tom dos filmes, na esmagadora maioria, é a mesma. Já na DC, é possível a gente separar o universo em duas fases, com e sem Zack Snyder. Antes, com ele, os filmes tinham uma forma mais padronizada, assim, de serem mais sérios. Tanto que por muito tempo as pessoas falavam: ah, a Marvel é mais colorida e a DC ela é mais séria, mais sombria. O que é uma besteira, porque a DC em si não é sombria. A questão é que o Batman, um dos mais simbólicos da editora, é um personagem sombrio. E a visão que o Snyder teve para o universo é ser sombrio. Mas as HQs em si não eram assim. Consegue distinguir? Além dessa questão do tom, a era Snyder, ela meio que se moldou nesses contornos, se é que você me entende. Começa com o Homem de Aço, cujo eventos acarretam Batman vs Superman, que introduz a Mulher Maravilha, que conhecemos melhor
no seu filme solo. E depois temos o Esquadrão Suicida, grupo esse que foi formado em cima da pergunta: e se o Superman decidisse atacar a Casa Branca? Atualmente, sem o Snyder, o padrão é que não tem padrão. Mulher Maravilha 1984, Aves de Rapina, Aquaman, Shazam e o novo Esquadrão Suicida, cada filme tem sua própria vibe e execução, e a maioria deles também foi bem divisiva no que diz respeito à recepção do público, e nenhum filme realmente tem uma conexão com o outro, exceto pelo fato óbvio de que a Arlequina está em Aves de Rapina e Esquadrão Suicida. Essa falta de padrão é ruim? Não necessariamente. Na teoria, é ótimo, porque toda essa pluralidade no universo tem mais chance de agradar diferentes públicos dentro desse mesmo contexto. Mas o problema é que, na prática, temos que considerar dois fatores. O primeiro é que, mesmo em filmes mais recentes, a visão do Snyder também tem impacto nas suas narrativas. E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais pra frente. E o segundo é que esses filmes que não têm realmente uma relação assim com a visão do Snyder são muito recentes e são poucos. Conclusão: mesmo ele estando inativo no universo, até a suposta era sem Snyder tem o dedo dele e da visão que ele tinha para os filmes. E isso pode ser considerado um problema, porque a visão dele é furada. Ao contrário da Marvel, o Snyder quer que os filmes sejam fiéis aos quadrinhos, tanto que ele mira em paralelos diretos, como a cena de Batman vs Superman que simula a capa de Cavaleiro das Trevas. Acontece que é aquele meme do Bart: não leio no que tem nos balões, só gosto quando soca a cara dos outros. E isso é extremamente notável. Bota seu olho 2 minutos no filme da DC que o Snyder tenha dirigido, que você percebe que o que ele prioriza é o que está na tela seja bonito. E normalmente é mesmo. Não dá pra dizer que as cenas são feias. Só que muitas vezes isso custa os valores originais do personagem. E é por isso que a gente tem o Superman nos quadrinhos, que preza pela vida até dos seus piores inimigos, sendo levado para os filmes sorrindo enquanto ele usa a visão de calor para torturar o lobo da steppe, arrancando um chifre dele. Isso porque a cena seria apelativa e marcante. E é por isso que a Mulher Maravilha diz nos quadrinhos, e eu vou até abrir aspas aqui: meu povo tem um ditado: não mate se pode ferir, não fira se pode subjugar, não subjugue se pode apaziguar, e não levante sua mão de forma alguma se não tiver estendido ela. Aparece no Snyder Cut, deixando o único terrorista recarregar a sua metralhadora para explodir um andar inteiro, derrubar uma parede que cai em cima dos policiais. Isso porque quando o quadro de luz do sol entra pelo buraco em que ela abre no museu, é bonito. Ah, e não se engane, essas descaracterizações não acontecem só por conta do visual. Também decorrem de outro problema, que não por acaso é o maior: a centralização do universo em torno de apenas um personagem. Para uma medida comparativa, vamos observar o universo Marvel. Por que o Thor foi parar na Terra? Ele teve todo um contexto de ser mimado e egoísta, e por isso o Odin joga ele na Terra. Por que a Natasha foi mandada para espiar o Tony? Ela era a melhor agente do Fury, e ele queria alguém de confiança de olho no Homem de Ferro. Por que Thanos mandou o Loki para a Terra? Ele queria a joia que estava dentro do Tesseract. Aí vamos voltar para DC. Por que o Batman voltou à ativa depois de tantos anos? Ele foi enganado para pensar que o Superman era uma ameaça. Por que a Caixa Materna acordou e chamou o Lobo da Steppe de volta à Terra? Porque o Superman morreu. Quem é o herói corrompido do futuro distópico? O Superman. Quem motiva a criação do Esquadrão Suicida? O Superman. Quem que a Liga da Justiça decide acordar dos mortos porque, apesar do filme girar em torno da ideia do trabalho em equipe superar as adversidades, os personagens não passam nem 5 minutos sem chorar e constatar que precisam de um indivíduo específico para as coisas darem certo: o Superman. Quem derrota em segundos sozinho um vilão em que o Aquaman e a Mulher Maravilha não conseguiram derrotar juntos? O Superman. Quem sozinho dá uma surra na Liga da Justiça toda?
o Superman. Mas antes que alguém diga que nos quadrinhos é assim, aí fica as imagens da Mulher Maravilha lutando sozinha com ele pau a pau. Então não dá pra dizer que ele sozinho seria melhor do que a Liga da Justiça toda. Aonde que eu quero chegar? Enquanto no universo Marvel, que apesar de ter protagonistas que têm mais destaque do que outros, tem cenas e contextos individuais de cada personagem, no famoso Snyderverso, tudo gira em torno do Superman. E, justamente por ser o com mais tempo de tela, a Mulher Maravilha é o melhor exemplo disso. Beleza, no primeiro filme ela saiu da ilha antes do Superman nascer e teve uma aventura por conta própria. Legal. Mas por que ela é vista no segundo filme quebrando câmeras de segurança de um shopping para não ser vista, mesmo o final do primeiro filme tendo sido esperançoso e passando a ideia dela ter aprendido a apreciar a humanidade, apesar das expectativas dela terem sido quebradas? Porque dentro do que o Snyder decidiu, ela passou um século depois da Primeira Guerra afastada da humanidade por ter se decepcionado com o mundo. Isso porque se ela estivesse na ativa e fosse uma figura pública, teria impacto na jornada de solidão e salvador que o Snyder tinha para o Superman. Outro exemplo é a Lois Lane. No Snyder Cut, ela tem um arco muito bonito sobre o luto, com o qual ninguém se importa porque todo mundo sabia que o homem pelo qual ela estava passando pelo luto uma hora ia voltar. E a jornada dela para dar os primeiros passos da superação não valia de nada. Ou seja, quando os filmes não têm nenhuma ligação direta com o personagem, ou ele está morto, os eventos referentes ao Superman determinam o que pode ou não acontecer com os outros. Porque tudo isso que eu tô falando é pertinente para o vídeo se, assim como no caso da Marvel, a maior parte do público não leu os quadrinhos para saber se a adaptação é fiel ou não. Porque é necessário comentar o ponto-chave em que os universos eles se distinguem um do outro. Apesar da grande maioria de ambos os públicos não conhecer os quadrinhos de verdade, a Marvel caminhou devagar com os filmes solos e garantiu que pelo menos cada personagem central de cada fase tivesse seus próprios eventos e interesses. Por isso, o universo funciona por conta própria. Já na DC, mesmo o Snyder tendo se proposto a dar bons momentos e destaque para os outros personagens, no fim das contas, todas as tramas giravam em torno de um personagem só, o Superman e todo o seu arco. E todos os personagens dependentes de um único só, isso é um defeito. Esse defeito por si só torna-se os filmes ruins? Não, até porque não dá para colocar a divergência de opiniões dos filmes da DC nas costas de um único diretor. A Patty Jenkins, por exemplo, mesmo tendo que acatar as decisões do Snyder de manter a Diana afastada, fez Mulher Maravilha 1984 por conta própria e o filme não ficou bom. A Aquaman seguiu as ideias do Snyder e ficou um filme bom. A questão é, independente dos méritos relativos e individuais de cada obra, vista isoladamente, se elas compõem um universo inteiro, e esse universo toma como base a ideia de um indivíduo, cuja proposta e execução não se sintonizam, tem como esse universo ser uma boa adaptação? A gente vai deixar essa pergunta no ar aqui para vocês. Assim também como muitas outras que foram feitas ao longo desse vídeo. A ideia desse vídeo não é apontar o dedo na cara de adaptações específicas, nem de dar nota. A ideia é usar a forma como elas foram trabalhadas e usá-las como ponto de referência e deixar com que vocês pensem consigo mesmos quais adaptações, seja de séries, livros, filmes, se encaixem nesses modelos que a gente avaliou. E quais desses critérios que a gente usou causou mais impacto na sua avaliação. E assim, dessa forma, permitir que vocês mesmos formulem as respostas. Inclusive, sintam-se convidados a colocar aqui nos comentários o que faz uma boa adaptação. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham ficado comigo até o final, já que minha lâmpada não ficou. Um grande beijo para vocês. Me sigam em todas as redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.